A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde a sua casa, inunde o seu trabalho, caso você esteja ainda ouvindo pelo canal do YouTube, e que você seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Reforçando o aviso que o pastor Paulinho deu, o WhatsApp da igreja, para quem não sabe, é 99911-7742. Você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, tome nota, 99911-7742. Então, se você quiser participar de algum ministério, então mande o WhatsApp para este número que eu acabei de falar para vocês. Amém? Você também que nos assiste pelo canal do YouTube, se tiver algum pedido de oração, escreva no chat do nosso canal, que a igreja, os intercessores da igreja, estão prontos para interceder pela sua casa. E desde já eu já quero clamar ao Senhor, começar clamando ao Senhor, por duas vidas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. A Monique, que está grávida, porém internada, ela teve uma complicação. A diabetes, se não me falha a memória, subiu demais por conta de algumas medicações que ela está tomando por conta da sua gravidez. Então ela está internada. Cremos no agir do Senhor, cremos na cura, na restauração, na vida desta irmã, em nome de Jesus. Quando lembrarem Monique, orem por ela. E uma outra irmãzinha que eu não vou citar o nome, ela colocou um pedido de oração no app da igreja, dizendo que está com um tumor na igreja. Então nós clamamos pela vida desta irmã e em nome de Jesus que este tumor cesse do cérebro dela agora, em nome de Jesus. Seja curada, seja tocada, seja liberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é eu, mas é o nome do Senhor, que é acima de todos os nomes, que tem poder para curar, restaurar e curar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Voltemos à ministração. Quem aqui já tomou alguma decisão precipitada? Acredito que a maioria das pessoas aqui, né? O tema da ministração desta noite é decisão precipitada. Dia após dia a gente acaba tomando algumas decisões que não agradam ao Senhor, algumas decisões que nos faz nos arrepender depois daquilo que nós tomamos essa decisão. E a palavra do Senhor, ela está recheada de algumas decisões precipitadas. E eu quero falar de uma pessoa, quero falar de um personagem da Bíblia, de um homem também que eu gosto muito quando eu leio, quando me deparo com essas histórias, com aquilo que está escrito, é Salomão. Salomão, com relação às decisões precipitadas, ele tem muito a nos ensinar. A gente sabe que ele escreveu o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Mas eu quero, propriamente dito dizer, entrar e explanar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. Nós temos que, quando falamos de Eclesiastes, nós temos que recordar que Salomão, ele é filho de Davi com Betseba, seu filho, que nós já sabemos da história de Davi, e ele foi separado, foi encontrado pelo Senhor, e Davi, quando disse que queria construir o tabernáculo, Deus havia falado para ele que não seria Davi, mas sim o seu filho Salomão, porque nas mãos de Davi havia muito sangue inocente. Então o Senhor escolheu Salomão. E a história de Salomão está lá em 1 Reis, capítulo 3, de verso 3 a 15. Nós não vamos ler, porque depois vocês podem encontrar lá. E aí lá nós encontramos a jornada, o início da história dessa jornada do rei Salomão, que nós sabemos que ele fez uma oração ousada ao Senhor, pedindo sabedoria, e o Senhor concedeu esta oração que ele fez a Deus, e Deus, além de ter dado sabedoria a Salomão, deu, além de sabedoria, riquezas e tudo aquilo que ele estava precisando.
Então Salomão é uma pessoa que nos orienta, que nos ensina através dos seus livros como nós vamos nos comportar, como nós podemos adorar, como nós vamos administrar as nossas riquezas, porque o livro de Eclesiastes já diz que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então nós podemos aprender sobre essas coisas. Mas eu não quero falar de dinheiro nesta noite, eu quero falar de adoração. O título da minha Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 7, diz assim: a loucura dos votos precipitados. E o tema da ministração nesta noite é decisão precipitada. E a palavra do Senhor diz assim, abram lá comigo para nós acompanharmos. Enquanto vocês abrem, vou relembrando algumas coisas. Salomão, ele fez algumas alianças que não agradaram ao Senhor. Casou com um harém de mulheres para fazer alianças com pessoas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 1, ele vai dizer ali a multidão de pessoas com quem ele não deveria fazer alianças. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 5, 1, assim: guarde o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir, preste atenção, irmãos, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, seja poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias ou palavras estúpidas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque a razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Notem que eu comecei dizendo sobre decisões precipitadas, e falando de igreja, falando de votos, trazendo a nossa memória ao povo antigo, lá em Deuteronômio, lá no livro de Números, vai falar sobre votos que eles não cumpriram. Lá tem uma lista disso, não só em Números e em Deuteronômio também. Quando fazer um voto, nós temos que cumprir. Lembre daquele ditado, fio de bigode? Quando você dizer uma coisa, faça aquilo que você disse. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. E quantas vezes a gente fala algo que não agrada, toma decisões precipitadas, mas aqui Salomão está nos ensinando que a primeira palavra que ele nos ensina aqui é guarde o pé quando entrares na casa de Deus. Sabemos que Salomão ele construiu o templo em Jerusalém, aonde as pessoas adoravam ao Senhor, aonde, como nós conhecemos as histórias, as pessoas tinham que fazer sacrifícios com animais puros para que os pecados daquelas pessoas fossem purificados, sejam perdoados. Hoje nós bem sabemos que nós não precisamos de tudo isso. Nós não precisamos fazer esses sacrifícios, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício por mim e por você. Nós vamos comemorar a Páscoa na sexta-feira, e nós temos que trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você.
Então hoje nós não precisamos fazer sacrifício algum. O único sacrifício que nós temos que fazer é adorá-lo em espírito e em verdade. É estar com o nosso coração santificado, é estar com o nosso coração ardendo pela vontade, pela verdade do Senhor, ardendo pela palavra do Senhor, buscando nos santificar-nos. Como Mariane disse, aviva a tua obra, Senhor. Nós temos que clamar dia após dia para que o Senhor avive a obra dele nas nossas vidas. Não sei vocês, mas muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma necessidade ou por alguma provação, eu tenho certeza que eu já fiz isso. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Quem nunca? Talvez só o vizinho. Mas quando obtemos a bênção, a promessa daquilo que nós clamamos ao Senhor, se o Senhor me livrar disso, eu vou fazer aquilo. Quantas vezes nós fazemos isso ou já fizemos, mas esquecemos de cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor? Alcançamos a nossa promessa, a nossa bênção, mas esquecemos daquilo que nós falamos. Tomamos decisões precipitadas. Nós não podemos falar algo e não fazer aquilo que fazemos ou que falamos. Salomão, aqui neste capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, ele vai tratar aqui, eu pelo menos encontrei 3 aspectos ou 3 assuntos referente à adoração ao Senhor. E o primeiro deles que eu quero falar nesta noite, para nós orarmos, para nós entendermos aquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que Ele quer nos confrontar, daquilo que Ele quer nos libertar, o primeiro deles é ofertas de sacrifícios. O segundo assunto é uma oração descuidada. Quantas vezes a gente faz uma oração descuidada e nós vamos entender o que é isso e o porquê disso? E os votos que fazemos ao Senhor e que nós não cumprimos. A maioria das vezes. Quer ver um? Dezembro de 2021. Senhor, em janeiro de 2022, a partir do dia 1º, eu quero começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Fazemos planos, colocamos no caderno, começamos Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, em março. Onde eu estava mesmo? É desta maneira, irmãos. A gente quer fazer as coisas, a gente planeja, mas a gente não executa. E nós temos que começar a prestar atenção nessas decisões precipitadas que tomamos e não cumprimos. Vou repetir 3 assuntos que nós vamos abordar aqui nesta noite: ofertas de sacrifícios, oração descuidada e votos ao Senhor. Votos de tolo, como a Bíblia diz. E aqui Salomão, ele está chamando a atenção do povo, e observando eles que aquele povo estava entrando no templo, indo e voltando, adorando ao Senhor. Mas como diz a palavra do Senhor, nós estamos adorando com o coração, aliás, com os nossos lábios, mas o nosso coração está onde? Longe da presença do Senhor. Quantas vezes estamos na presença do Senhor apenas fisicamente, mas a nossa mente está longe, está vagando por aí. E o Senhor nos chama a atenção nesta noite, para que quando nós entrarmos na casa do Senhor, ou quando nós estivermos na presença do Senhor, porque a presença do Senhor não é somente na igreja, é aonde nós estivermos clamando pela presença dEle. Ele está em todos os lugares. A presença dEle é real, tem que ser real na minha e na sua vida. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Mas mesmo assim parece que queremos fazer dia após dia sacrifícios. Colocamos empecilhos. Mas Senhor, se Deus é Deus, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos.
E Salomão, ele é enfático aqui. Ele diz que muitos deles não estavam exatamente sinceros na sua adoração. E muito menos na sua situação espiritual. Quando eles deixavam os átrios sagrados, e ainda mais precário que quando entraram. Lembram dos fariseus? E quais eram os pecados desses indivíduos, dessas pessoas que entravam e saíam no templo? Eles estavam roubando a honra e a reverência do Deus, o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós queremos roubar a presença do Senhor, queremos a presença do Senhor, queremos estar aonde a luz está, queremos ser o holofote daquela situação. Mas nós temos que diminuir para que o Senhor cresça em nós e através de nós, dia após dia. A Ele, a honra, a glória, louvor e toda a majestade. Só Ele é digno de tudo isso. Nós somos apenas, como diz o pastor Júnior, o carteiro. Só vamos entregar algo que nós já lemos. Nós somos os prepostos do Senhor. E eles estavam roubando a glória de Deus. A adoração daquele povo era superficial, apenas de boca para fora. A adoração daquele povo não era uma adoração verdadeira. A adoração daquele povo não era, e Deus conhece o meu e o seu coração, Ele sabe quando é uma adoração verdadeira, Ele sabe quando de fato nós nos arrependemos, Ele sabe de fato quando nós choramos pelo arrependimento. Ele sabe muito antes daquilo que nós vamos falar. Ele conhece as palavras antes mesmo de nós pronunciarmos. A palavra do Senhor diz que Ele tem o nosso nome cravado nas suas mãos. Ele nos chama pelo nosso nome. Então por que queremos enganar um homem, um Deus todo-poderoso que já conhece a mim e a você? Mais do que eu e você. Mais do que eu e você. Lá no verso 1, como eu disse, ele começa dizendo: guarda o pé ao entrares na casa de Deus. Este guarde o pé tem o significado: tomem cuidado. Tomem cuidado. É um alerta que Salomão está nos dando hoje. A adoração a Deus é um ministério mais sublime de Deus. E deve vir de um coração devoto, um coração sincero, um coração contrito e quebrantado. Um coração que esteja sujeito à vontade do Senhor em todas as coisas, em todas e qualquer circunstâncias da vida. Quando estamos bem, temos que adorar. Quando estamos mal, temos que adorar. Na enfermidade, temos que adorar. Não importa como estamos, adoremos ao Senhor pela beleza da sua santidade. Nós temos que adorar ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Santo, santo, santo. Quando o povo participa do culto público, abrigando no coração os pecados não confessados, chamam para si uma repreensão e um julgamento para o Senhor. Isso depois vocês podem acompanhar, depois vocês lêem lá em Isaías capítulo 1, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Isaías capítulo 1, verso 10 ao 20, Amós capítulo 5 e Salmos também capítulo 50. Vocês vão entender. Quando nós participamos de um culto público, abrigando no nosso coração um pecado que não é confessado, irmãos. Esta é uma oportunidade que o Senhor nos dá, não somente aqui na igreja, no templo, mas em toda e qualquer situação, em casa, no trabalho, não importa onde, o Senhor nos dá esta oportunidade de clamarmos pelo perdão dessas áreas que nós acabamos de dizer, ofertas de sacrifício, oração descuidada e votos ao Senhor, ou votos de tolo que nós fazemos e não cumprimos.
Essas são as 3 áreas que eu listei, mas se você ler o livro, você vai entender muito mais. Talvez você vai listar outras que eu aqui não consegui entender ou não ver. Salomão, nesse capítulo, também tratou das ofertas de sacrifício, e nos dias de hoje o povo de Deus não precisa oferecer animais ao Senhor como os devotos do Antigo Testamento, pois Jesus Cristo, como eu disse, já fez isso por mim e por você, cumpriu tudo aquilo que nós deveríamos fazer, Ele fez por mim e por você, gravou lá na cruz do Calvário as nossas dores, as nossas enfermidades, e verteu por mim e por você o sangue precioso. É por isso que hoje eu e você estamos respirando, é por isso que eu e você hoje estamos andando, é por esse motivo. Talvez se nós pudéssemos resumir aquilo que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao 14, nós poderíamos dizer assim: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, mas a expiação feita por Jesus Cristo é divina e permanente. É permanente. Ele não vai voltar atrás da decisão que Ele tomou, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. O maior sacrifício que podemos oferecer ao Senhor é aquilo que está escrito lá em Salmos, capítulo 51, verso 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Quando nós estamos com o nosso coração voltado ao Senhor, Ele não rejeita esse coração. Como é que está o seu coração nesta noite? Você que nos assiste pelo canal do YouTube, como é que está o seu coração nesta noite? E sabe qual é o mais lindo de tudo isso? É que apenas estejamos dispostos a ouvir a voz do Senhor. E além de ouvir, obedecer a voz dEle, através da sua palavra. Os sacrifícios, eles não substituem a obediência. Vocês lembram do rei Saul? Isso está escrito lá em 1 Samuel capítulo 15, de verso 12 ao 23, quando o profeta Samuel foi contestar aquilo que ele fez e não deveria ter feito. Ele desobedeceu a ordem do Senhor, ele queria fazer um sacrifício que não era para ter feito. E quando ele se arrependeu, já era tarde, o Senhor já tinha tirado o seu reinado, por desobedecer aquilo que o Senhor havia ordenado a ele. O Senhor não estava pedindo naquele momento sacrifício de Saul, o Senhor apenas estava pedindo obediência, e ele não obedeceu. E a partir daquele momento, o profeta Samuel disse a ele que ele iria perder o reinado. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente professa. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos lendo. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Parece que a cada dia que se passa, as coisas estão ficando piores. É cada horror que a gente tem visto, ouvido, assistido, que nós pastores, a gente fica horrorizado com essas coisas. A gente abre as nossas redes sociais, YouTube, pastor fulano de tal, isso. Eu não sei onde nós vamos parar, mas a palavra do Senhor diz que são dias trabalhosos, que nos últimos dias haveria falsos profetas, que haveria pastores em pele de lobos. Então nós temos que estar atentos àquilo que o Senhor está nos dizendo. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça, abra os seus ouvidos, não é à toa que nós temos 2 ouvidos. Eu, no meu caso, um ouvido bem grande.
e uma boca, para nós ouvirmos mais e falarmos menos. A palavra do Senhor está dizendo aqui, nós lemos em Eclesiastes 5, ouça mais e fale menos. As ofertas nas mãos, sem uma fé obediente no coração, torna-se sacrifício de tolos. Vou repetir essa frase. As ofertas nas mãos, sem uma fé obediente no coração, tornam-se sacrifício de tolos. Pois somente um tolo pode pensar que é capaz de enganar a Deus. E Saul foi um tolo achando que podia enganar a Deus. Mas Deus sonda o meu e o seu coração. Ele esquadrinha a minha e a sua mente. Então nós não podemos esconder nada dele. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. O tolo acredita que está fazendo algo de bom, quando na verdade está apenas fazendo o mal para ele mesmo. O segundo ponto, como eu disse a vocês, que eu quero compartilhar, o segundo assunto ou aspecto que eu entendi aqui é sobre a oração descuidada. A oração é algo muito sério. A oração é conversar com o Senhor, mas não é de qualquer forma. E a Bíblia vai nos ensinar como nós temos que entrar, como nós temos que conversar com o Senhor. A gente não conversa de qualquer forma com os nossos amigos, e por que nós temos que falar de qualquer forma com o Senhor? A palavra vai nos dizer que o nosso coração, aliás, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes o nosso coração está cheio de mágoa, angústia, de medos, inseguranças, falta de perdão no nosso coração. Talvez nesta noite você precise liberar perdão para alguém, você que nos assiste pelo canal do YouTube. E aí queremos levar tudo para o Senhor. Orar é como um casamento, não deve ser considerado de modo leviano ou desatento, mas com sobriedade, com sinceridade. Nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos falando ou pedindo para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós temos que tomar cuidado, porque Ele responde. Ele responde às nossas orações. Cuidado com o que você pede ao Senhor. As nossas orações têm que ser ousadas, claro que temos que ser ousados com o Senhor, mas temos que tomar cuidado também com aquilo que pedimos e falamos. Imagine uma situação sobre uma oração descuidada. Se você e eu tivéssemos, eu não sei todos, porque hoje é difícil a gente falar desse assunto, mas imaginem, irmãos, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui, se tivesse essa oportunidade, ia falar alguns absurdos. Se nós tivéssemos oportunidade de expressar as nossas necessidades, os nossos pedidos ao governante atual do nosso país, como será que nós iríamos até este governante? Eu tenho certeza que nós iríamos colocar uma roupa maravilhosa. Eu tenho certeza que você iria colocar no papel aquilo que você iria falar. Eu tenho certeza absoluta que você ia ficar no espelho do seu banheiro ou do seu quarto falando: Senhor ilustríssimo. É claro que nós não precisamos fazer isso com o nosso Senhor, porque nós temos o livre acesso, mas eu tenho certeza que nós iríamos listar algumas coisas, algumas necessidades que nós iríamos falar com este governante. Por que com o Senhor tem que ser diferente disso? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso. E por que queremos entrar na presença dEle de qualquer forma? Nós não podemos nos aproximar do trono do Todo-Poderoso, que é infinitamente muito mais importante do que qualquer governante.
E, no entanto, nós, algumas vezes, fazemos orações levianas. Lá em Mateus capítulo 6, verso 7, nós não vamos entrar na oração do Pai Nosso, nós já conhecemos, mas antes da oração do Pai Nosso, olha só o que nós podemos aprender. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes daquilo que a gente pede. E um pouco mais à frente ele vai dizer, nós temos que orar assim. E aí ele começa com a oração do Pai Nosso. Nós temos que não apenas orar, mas pensar naquilo que nós vamos orar. Não apenas jogar as nossas palavras ao vento. Nós temos que prestar atenção naquilo que estamos pedindo, falando. O segredo da oração aceitável é um coração preparado. O nosso coração tem que estar preparado. Olha só o que está escrito lá em Salmo 141, versos 1 a 4. Senhor, a Ti eu clamo, dar-te depressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta ou oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Olha só, é uma das orações que a gente pode fazer ao Senhor. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34, 37. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou afirmando, é o próprio Jesus, é a própria palavra. Se nós oramos pensando que vamos impressionar alguém, engano nosso. Nós não estamos aqui para pressionar ou para impressionar alguém, e muito menos o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele já conhece aquilo que nós vamos falar. O autor do livro Peregrino, John Bunyan, diz assim: na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. Vou ler de novo a frase dele. Na oração é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. Olha só o que está escrito lá no versículo 3, que diz assim: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias, ou palavras estúpidas, em algumas versões. Em Provérbios 29, 20 diz assim: tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Olha a comparação que ele está fazendo. O grande Charles Spurgeon também vai dizer assim: na extensão de nossas orações, não é a extensão das nossas orações, mas sim a força que faz a diferença.
Não é no muito falar. Não é no muito falar. E o terceiro assunto, a terceira admoestação que nós vamos falar nesta noite é a respeito dos votos do Senhor. Deus não exige que nós, povo dele, escolhido, separado, faça o voto a fim de ser aceito por ele, porque nós já fomos aceitos por ele. Não fomos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele que nos aceitou primeiro, Ele que nos escolheu primeiro. Ele. Então nada que a gente faça impressiona o coração do Senhor. Nada. Nenhum sacrifício, porque Ele já nos conhece. Ele sabe aonde somos fracos. Ele sabe aonde precisamos ser consertados. Ele sabe a fraqueza do meu e do seu coração. Ele sabe. Mas os votos eram uma oportunidade de expressar uma devoção, caso sentissem a vontade de fazer. Em Atos capítulo 18, verso 18. Não sei se vocês recordam, o apóstolo Paulo, ele raspou a cabeça. Ele fez um voto de nazireu. Ele precisava fazer isso de maneira nenhuma, mas ele fez para agradar o Senhor, em devoção ao Senhor. Quando você tomar uma decisão de fazer um voto ao Senhor, cumpra de todo o seu coração, com toda a sua força. Quando fazemos um jejum, principalmente, tiramos uma refeição, ou tiramos todas as refeições, apenas ficamos com água. Qual é a tentação? Vem uma feijoada, vem uma pizza, você é convidado para um churrasco, mas lembre-se do voto que você fez ao Senhor. Você não fez voto para homens, você fez ao Senhor. Você precisava? Não, mas fez para agradar ao Senhor, não fez? Então cumpra. Coma todas essas iguarias depois. Depois. Lembre-se lá do fio do bigode. Disse, está dito, não precisa nem assinar contrato. Nós, cristãos, precisamos voltar a fazer isso. Hoje, muitas pessoas, elas não dão crédito a nós. Porque o que tem aí fora, irmãos, é só a graça do Senhor Jesus. E aí as pessoas colocam tudo no liquidificador, junta tudo e bate. E aí fazemos parte dessa vitamina. Mas o Senhor está nos dizendo, para que a gente possa mudar essa história. Para que as pessoas elas possam olhar para nós cristãos e ver o Senhor como Senhor e Salvador na minha e na sua vida. Para que a gente possa conquistar esta confiança. Quando a gente falar do Evangelho para as pessoas, elas tenham sede de ouvir. Sede de ouvir a palavra do Senhor. Deus ouve o que nós dizemos e espera que cumpramos as nossas promessas. A menos que sejam tão tolas que não lhe reste outra coisa senão desconsiderá-las. Em várias ocasiões, como eu disse no início, as pessoas, se eu for promovido, eu vou dar algum dinheiro para alguma missão. Ele é promovido e aquela missão não viu dinheiro nenhum. Ou seja, fez um voto de tolo. Se eu arrumar um emprego XYZ, eu vou dar todo o meu salário como dízimo. Não faça esse tipo de voto, meu irmão. Não faça. As pessoas fazem promessas vazias porque vivem numa ilusão religiosa, vivem numa bolha religiosa, achando que está agradando homens ou Deus, e na verdade o Senhor não precisa de nada disso. E acreditam que as palavras são as mesmas coisas que os atos. Olha só o que diz lá no verso 7. Porque como a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras tu, porém, teme a Deus.
teme a Deus. E eu quero finalizar, e eu gostaria de chamar o Marcelo, Gaspar e a Ariane, por gentileza, para nós finalizarmos. E eu queria ler aquilo que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 12, no seu último capítulo. Lá na conclusão, a partir do verso 9, mas eu quero ler o 13. Olha só a instrução que Salomão nos dá, que deixou para nós. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever só do Eduardo, de todo homem, de todo o homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Sabe, queridos, se nesta noite você não entendeu nada daquilo que foi ministrado, guarde isso que eu acabei de dizer. Tema ao Senhor, de tudo que você tem ouvido, tema ao Senhor. Guarde os mandamentos, porque isto é o meu e o seu dever. Se você fez aquele voto ano passado, no final do ano passado, eu vou ler a Bíblia ao longo deste ano, e se perdeu no meio do caminho, volte. Ou sabe aquele voto que você fez ao Senhor e se perdeu no meio do caminho? Senhor, me perdoe. Eu não sei o que você tem clamado ao Senhor. Diante desse texto que nós lemos, esses 3 assuntos que nós aprendemos hoje: oferta de sacrifícios, oração descuidada e votos ao Senhor que você não deveria fazer e fez, uma oração descuidada que você não deveria fazer e fez. O que você precisa colocar no altar do Senhor nesta noite? Eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Pode baixar as luzes, por gentileza? Você aí de casa, o que você tem que pedir perdão para o Senhor? Qual é o motivo? O que tem desagradado o Senhor na sua vida? O Espírito Santo é aquele que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então que nesta noite você peça a Ele que te convença do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos dá uma oportunidade nesta noite de nós nos encontrarmos com o Senhor, melhor, de nos reconciliarmos com o Senhor. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. A qualquer hora e a qualquer momento, o leão da tribo de Judá, o cavaleiro branco, ele pode tocar aquela trombeta e a igreja ser arrebatada. Quem sabe não é hoje, irmãos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então aí no seu lugar, o Senhor te dá uma oportunidade de pedir perdão nessas 3 áreas que nós falamos nesta noite. Não somente a vocês que estão aqui presentes, mas a você que nos assiste pelo canal do YouTube. Só Ele é Deus. Passa céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. A palavra do Senhor é eterna, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Pai, em nome de Jesus, não queremos mais, Pai, ser os mesmos, Pai.
Queremos ser pessoas diferentes, queremos ser cristãos diferentes, queremos ser pais diferentes, queremos ser maridos diferentes, queremos ser pessoas transformadas, queremos ser pessoas, ó Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós e através de nós, Pai. Queremos atrair as pessoas e não expelir as pessoas, Pai. Senhor, muda a história da sua igreja, muda a história das nossas vidas, muda a história da nossa família, muda a história da nossa casa, muda a história do nosso trabalho, Senhor. Muda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas nós confiamos em Ti por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Portanto, Senhor, nós clamamos, eu clamo a Ti, entra, Senhor, com providência, entra, Senhor, com provisão, entra, Senhor, em nome de Jesus, com cura e libertação, Pai. Queremos estar alinhados, ó Pai, com a Sua vontade, queremos estar alinhados com a Sua verdade, Senhor, que da nossa boca saia, Senhor, rios de águas vivas, ó Pai, que da nossa boca saia palavras que edificam, Senhor, palavras que curam, palavras que transformam, Senhor. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. A você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, seja diferente na sua vida, em todas as áreas. Aleluia. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus o Pai, e que a eterna consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você hoje, para todos sempre. Vão na paz e Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia.